Hein? Você estava sentado aí um pouquinho, então levante e põe as mãos sobre esse amado aqui, junto comigo. Pai querido, eu quero entregar o André nas tuas mãos, a fim de que o Senhor use ele como instrumento, a sua boca, o seu corpo, a sua mão, para trazer uma palavra poderosa aos nossos corações. Que ele seja tomado agora pelo Espírito Santo do Senhor, de uma forma que ele desapareça, e que o Senhor se faça presente agora na sua vida. Ministra em nossos corações aquilo que o Senhor já ministrou no seu coração, no coração do André, e faz com que a tua igreja agora fique em silêncio, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus, irmãos. Amém. Estão todos me ouvindo muito bem? Amém. Queridos, é uma alegria muito grande, poder compartilhar de uma mensagem com vocês. Uma mensagem que antes de Deus falar ao seu coração, Ele falou ao meu coração também. A gente precisa passar por aqui para poder chegar aí também. O Senhor falou fortemente comigo. E hoje até mesmo, quando os pastores intercederam aqui, o Adriano também falou sobre a quantidade de pessoas que nós tínhamos na igreja hoje, bem diferente do que nós temos geralmente todos os domingos. Eu me recordei de algo que aconteceu ontem. Ontem, quando eu fui numa igreja, eu estive presente num culto na igreja batista, a primeira batista da Vila Guarani. E o pessoal da Cristolândia estava lá. O pessoal já veio aqui, o pessoal da Cristolândia. E tinha em torno de uns 100 rapazes aí no coro, no coral deles. E eu me surpreendi muito quando o Gerson, que estava ministrando o louvor, ele perguntou quantos daqueles rapazes já tinham conhecimento do Evangelho, quantos deles já haviam sido crentes, evangélicos, antes de conhecer as drogas. E praticamente 95% levantou a mão. 95% já tinham um contato com a igreja, um contato com a palavra, já eram evangélicos antes de conhecerem as drogas. Então, estar dentro de uma igreja não nos faz estar numa caixa blindada, numa redoma de vidros blindados. O diabo, ele está aí, rugindo como um leão, buscando uma presa, uma brecha, para que possa invadir os nossos corações e tomar o lugar que é de Deus em nossas vidas. E o tema de hoje, o título, é: lembra-te do teu Criador. Qual o propósito de sua existência? Irmãos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Todos abriram? Digam amém. Amém. Eu vou ler então. Está escrito assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves e de todas as filhas da música se abaterem. Como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça.
Antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Eu queria ler novamente o versículo 1 e o versículo 7. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. E o versículo 7, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz em nossas vidas. Que a tua palavra, Senhor, venha falar aos corações através da minha vida, venha falar ao coração de cada um aqui presente. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa completar a boa obra que o Senhor tem feito sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor, que os nossos afazeres de fora, as nossas preocupações, tudo aquilo que nos espanta, seja deixado para trás agora. E que nós possamos estar agora ligados à tua presença, conectados com o teu trono, Senhor, ouvindo a tua palavra, para que ela nos alimente verdadeiramente. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa leitura bíblica nós podemos compreender algumas necessidades emergentes na vida do servo de Deus. Leva-nos a entender que hoje é o momento de refletirmos e tomarmos posicionamentos importantíssimos em nossa vida, não deixando para amanhã o que de fato deve ser feito hoje. Eu quero hoje lhe trazer à memória, a lembrança, alguém que te ama de maneira tão imensurável, mas talvez você não tenha se lembrado dele com tanta frequência. Eu quero deixar claro que o Deus da Bíblia não é uma divindade abstrata, distante e desinteressada da sua criação. Antes, ele é totalmente envolvido, ligado com a sua criação, especialmente com as pessoas. A transcendência e imanência de Deus são afirmadas simultaneamente quando Paulo, ele fala em Efésios 4:6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ele está presente em todo momento. Ele está aqui, irmãos. Irmão, quem passou aqui na Avenida Baronesa antes de vir para a igreja? Alguém passou lá? Levanta a mão. Ok. Quem passou na Oratório, lá embaixo, para vir para cá? Levanta a mão. São poucos. A gente passou por lá. Vocês podem levantar esse filho aí. A gente passou. Quem passou na Clemente Falcão antes de entrar dentro da igreja? Todo mundo, né? Irmãos, agora eu queria fazer uma pergunta. A Baronesa, ela estava lá quando você passou, irmão? Ela estava lá? Estava, né? O Oratório também estava lá quando a gente passou, né? E a Clemente Falcão? Ela estava ali no mesmo lugar quando a gente passou ali? É dessa mesma maneira que Deus está aqui presente. É da mesma forma. Tão certo como a rua Clemente Falcão está aí à frente da nossa igreja, Deus está aqui. É simples, não é simples? Mas Deus é presente. Por mais que por muitas vezes a gente não sinta a sua presença em nós manifesta, Ele é presente e está conosco todo o tempo. Ele permanece conosco diariamente, nas nossas aflições, nossas dificuldades, nossas alegrias também. Mas será que você o percebe? Você tem notado a sua presença? Tem falado com Ele? Tem ouvido a Ele? No início do texto, quando nós lemos em Eclesiastes 12, está escrito, lembra-te de quem? Do teu Criador. Nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Isso reflete para todos nós a necessidade de lembrarmos do Criador enquanto somos lúcidos. Essa não é uma palavra somente para jovens, pastor Zé Carlos. Essa não é uma palavra para pessoas que ainda não casaram.
Essa não é uma palavra para pessoas com menos de 60 anos. Não é uma palavra exclusiva para jovens. Essa palavra não se refere exclusivamente à idade de alguém, mas tem implícito esse conceito de que devemos nos lembrar do nosso Criador enquanto temos lucidez e forças. Ao decorrer do texto nós vamos ver que isso um dia acaba, antes que a luz se escureça, antes que o sol se apague. Tudo tem um fim na criação. Tudo se acaba na criação. Então, nos tempos em que temos lucidez, forças, é bom que lembremos do nosso Criador. Ele passou. Volta lá, irmão, lá no começo. Isso. Qual que é o propósito da sua existência? Ainda não vamos para os pontos, calma aí. E para lembrarmos daquilo que Deus é como Criador, eu gostaria de falar um pouco sobre uma de suas criações mais complexas, mais difíceis de entender: o homem. Deus deu ao homem aquilo que não havia dado a nenhuma das suas criações. Deus deu ao homem a sua imagem. E existem alguns pontos, aí sim, importantíssimos para trazer a memória nessa questão de imagem de Deus. Vamos para o primeiro ponto. Volta. Passa agora. Aê, garoto. O que significa imagem de Deus, irmãos? A gente precisa entender, compreender o que Deus está dizendo quando fala que fez o homem. Façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, em Gênesis 1:26, isso significa que ele pretende fazer uma criatura semelhante a si. No hebraico, a palavra imagem, tselem, e semelhança, demut, se referem a algo similar, mas não idêntico. É similar, não idêntico. A palavra imagem também pode ser usada para exprimir algo que representa outra coisa. O fato de ser o homem a imagem de Deus significa que ele é semelhante a Deus e o representa. Um privilégio que não foi dado a nenhuma das outras criações de Deus, mas foi dada ao homem, à criatura de Deus. Ser representante de Deus. Tem ideia do que é isso? Quando Deus fez Adão, ele falou assim: eu vou colocar um representante meu na terra, a minha imagem e a minha semelhança. Quando os animais olharem para o homem, verão a minha imagem nele. Quando tudo que existe, as plantas e todos os outros seres, vislumbrarem o homem, verão nele a minha imagem. Representante de Deus na terra. Pode passar para o próximo ponto. O pecado. A imagem de Deus se distorce, mas não se perde. Aí você pode me perguntar assim: mas será mesmo que havendo pecado o homem continua sendo imagem de Deus? Mesmo com tanta podridão? Sabe por quê? Olha para o irmão que está do teu lado. Será que você consegue ver nele a imagem de Deus? E se nós pensarmos em algumas pessoas que estão lá fora, e que muitas vezes nós temos grandes desentendimentos, será que nós conseguimos vislumbrar a imagem de Deus nessas pessoas? Será que o homem pecando, ele continua sendo imagem de Deus? Essa pergunta, ela se responde em Gênesis 9:6. Vamos ler? Gênesis capítulo 9, versículo 6. O que eu quero hoje, irmãos, é trazer a lembrança que você tem um Criador, daquele que nos criou. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Está escrito assim: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme
a sua imagem. Deus, ele faz uma aliança com Noé, e ele diz que fez o homem conforme a sua imagem. Já havia tido a queda de Adão, o pecado ele já existia, mas mesmo assim, Deus se referia à humanidade como a sua imagem. Mesmo sendo os homens pecadores, ainda resta neles bastante semelhança a Deus. Deus diz nesse versículo que matar uma pessoa é atacar a criação que mais se parece com Ele. E se revela aí a tentativa ou desejo de se atacar o próprio Deus. Quem tenta ou mata um outro ser está cometendo um ataque contra a criação mais parecida com Ele, com Deus. O homem ainda é a imagem de Deus. Todavia, com o pecado do homem, ele já não é plenamente semelhante a Deus. Não é pleno, não é 100% semelhante a Deus. A sua pureza moral se perde, e seu pecado certamente não espelha a santidade de Deus. Com o pecado, o intelecto do homem é corrompido pela falsidade e pelo engano. Com o pecado, as palavras dos homens já não glorificam continuamente a Deus. Seus relacionamentos muitas vezes são controlados pelo egoísmo e não pelo amor. Embora o homem ainda seja a imagem de Deus, alguns elementos dessa imagem foram distorcidos ou perdidos. Em Eclesiastes 7:29 está escrito que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Pode pular para o terceiro ponto, irmão. A redenção em Cristo, a recuperação gradual da imagem de Deus. É bom citar, até afrasear um negocinho aqui, que o homem, ele é a imagem de Deus, mas nunca o homem será Deus. É bom, é importante citar isso, porque existem hoje religiões ou até mesmo seitas que são implantadas, que dizem que o homem é um mini Deus, e ele tem poderes em si. Uma das teologias muito aplicadas para isso é a teologia da prosperidade, ou até mesmo a teologia de confissão positiva, né? Aquilo que você deseja é o que você vai atrair automaticamente para você. Se você desejar muito uma coisa, isso vai acontecer para você. Vai chegar lá e vai se materializar de alguma forma, e você vai conseguir essa coisa que você tanto almejava, se você confessar isso positivamente, que já tem, né? Então é uma teologia aplicada aí fora. O homem, ao acordo dos tempos, vai passando o tempo, o homem, ele tem até essa necessidade fisiológica, vamos dizer assim, do seu ser, de querer ser como Deus. Existe uma ilustração que o pastor Jamil passou para mim, para todos nós, de uma ilustração rabínica muito antiga, em que dois aprendizes de rabinos foram ao rabino e disseram assim: olha, nós temos algo que nós criamos que é fantástico, nós fizemos algo muito grande, grandioso mesmo, então nós queremos falar com Deus. Falaram para o rabino assim: rabino, dá um jeito, se vira, a gente quer falar com Deus. É uma ilustração, viu, irmãos? E aí o rabino falou assim: mas o que é isso? O que vocês fizeram? Ele falou assim: não, só falamos na presença do arcanjo Miguel, chama ele aqui, nós vamos falar o que nós fizemos. Aí foi lá o rabino, chamou o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel falou: o que vocês querem com Deus? Ele falou assim: olha, arcanjo, eu acho bom você chamar a Deus, porque nós atingimos aí um ápice de invenção que até ele vai ficar surpreso. O arcanjo foi lá, chamou Deus, falou assim: Deus, tem dois jovens aprendizes aí querendo falar com o Senhor, né? Não sei o que é, eles estão ali dizendo que inventaram algo fantástico. Aí Deus falou: pode trazê-los. Aí trouxe os dois jovens aprendizes, e aí Deus olhou para eles e falou assim: oi, tudo bem? O que vocês aprenderam, o que vocês fizeram aí? Vocês estão dizendo que é revolucionário. Aí olharam na cara de Deus e falaram assim, na cara não, no rosto de Deus, na face de Deus, e disseram assim: nós fizemos um homem.
nós fizemos um homem. Nós atingimos aquilo que ninguém neste mundo havia atingido. Já haviam clonado a ovelha Dolly, mas isso é fichinha para o que nós fizemos. Nós fizemos um homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós criamos um homem. Aí Deus olhou assim e falou assim, ficou surpreso, até feliz. Deus ficou até feliz. Rapaz, olha só. E eu pensei que vocês não tinham inteligência suficiente para isso. Mas espera aí, vocês me surpreenderam mesmo. Então vamos lá, pode fazer um homem aí. Aí um dos aprendizes disse assim, ó, vai lá, pega lá o carrinho com terra. Aí foi lá, trouxe aquele, lá vem o outro aprendiz, né, segurando o carrinho de mão com terra. Aí, quando um foi começar a fazer o negócio, né, um dos aprendizes, ele estendeu a mão assim para começar a fazer. Deus falou assim, peraí, o que vocês vão fazer? Não, a gente vai fazer o homem, a gente não disse que aprendemos a fazer o homem? Aí Deus falou assim, então peraí, se vocês querem fazer o homem, então primeiro inventem a terra, porque essa terra fui eu que criei. Não é verdade? Então façam a terra. Se querem fazer o homem, façam a terra, façam a água, façam a matéria-prima do homem. Mas isso daí fui eu que criei. A grande verdade, implícita até nessa ilustração, é que tudo que o homem faz hoje provém da matéria-prima daquilo que Deus já fez. Não há nada que o homem crie do nada, como o nosso Deus criou. Criou do nada, né? O termo mais usado no hebraico, ex nihilo. É isso? Acertei, pastor? Criou do nada. Deus fez tudo do nada. Ele não precisou de matéria-prima para fazer alguma coisa. Mas o homem, por mais que o homem queira se comparar a Deus, chegar na posição de Deus, isso nunca acontecerá para ele de maneira até surpreendente. O homem já clonou a ovelha Dolly e já fez mais de 15 anos que isso aconteceu. E desde então ele vem tentando criar coisas para surpreender a humanidade, né? Soluções para doenças que eles mesmos criaram. Mas o homem nunca será como Deus. A redenção em Cristo, a recuperação gradual da imagem de Deus. Em Cristo encontramos a solução para todos os nossos problemas. Em Colossenses 3,10, Paulo diz que temos uma nova natureza que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Somos refeitos por Deus em uma nova natureza através da pessoa de Cristo. Está lá em Colossenses 3,10, se você quiser conferir depois. Paulo também diz com muita propriedade que nós somos transformados de glória em glória na própria imagem de Deus. 2 Coríntios 3,18. À medida com que andarmos com Jesus e que crescemos na maturidade cristã, nós vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo na nossa vida e no nosso caráter. Então é necessário andar com Cristo. É necessário aprender mais da palavra. É necessário, olha, não estou falando que nós somos crentes domingueiros, viu? Mas é necessário cultuar a Deus no domingo e todos os dias também. Sabe por quê, irmãos? Olha, se vocês encontrarem 10 pessoas que deixaram de vir ao culto no domingo hoje, para estar orando em casa, intercedendo, fazendo um culto caseiro, se vocês encontrarem 10, eu nunca mais prego na minha vida. Na minha vida eu não subo mais aqui para pregar. Eu tenho certeza que a gente não vai encontrar 10, a gente pode encontrar uma, duas. Mas 10 pessoas que deixaram de vir no culto de domingo hoje, para estar orando na sua casa, em família. As pessoas largam as coisas de Deus por causa dos seus próprios interesses. As pessoas não deixam de vir no culto de domingo à noite por um interesse maior de Deus. Não, é pelo seu próprio interesse. E nós precisamos andar com Cristo. Em Romanos 8,29 está escrito que Deus nos redimiu para que sejamos conforme a imagem do seu Filho, tendo assim o mesmo caráter moral de Cristo. É preciso caminhar e criar vínculos com Jesus, para ser como Jesus, irmãos.
Andando longe dele, nós nunca seremos como ele. Pode passar para o próximo ponto. Na volta de Cristo. Algo pouco comentado em muitas igrejas no Brasil. Hoje as pessoas quase não falam mais da volta de Cristo. Antigamente, há mais ou menos aí acho que uns 13 anos atrás, eu ouvia dizendo, olha, Jesus irá voltar. Jesus irá voltar. E a gente ouvia isso constantemente. Mas é muito difícil hoje nas igrejas contemporâneas do nosso tempo estar dizendo isso. Eu me lembro que desde o tempo dos meus avós diziam, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. E hoje pouco se fala. Parece que o homem esmureceu, né, o seu coração. Parece que o homem deixou de acreditar que isso é possível. Mas isso é possível e isso é uma promessa. Na volta de Cristo, a completa restauração da imagem de Deus. A grandiosa promessa do Novo Testamento é que, assim como somos hoje, como Adão, sujeitos à morte e ao pecado, também seremos como Cristo no futuro, moralmente puros e jamais sujeitos à morte de novo. A plena medida da nossa criação, a imagem de Deus, não se vê na vida de Adão, que pecou, nem na nossa própria vida hoje, pois somos imperfeitos. Mas o Novo Testamento enfatiza que o objetivo de Deus ao criar o homem à sua imagem se realizou completamente na pessoa de Jesus Cristo, quando diz que este é a imagem do Deus invisível, em Colossenses 1,15. E para nós deve ser motivo de muita alegria, irmãos, ter Deus nos predestinado a sermos conformes à imagem do seu Filho. E certamente quando nós lemos que em Eclesiastes 12, 7, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu, poderemos entender o que Deus tem nos preparado em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Está escrito assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Vou ler de novo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Que maravilha, irmãos. Que maravilha saber dessa promessa, de que para o homem, de que para o pecado existente no homem, ainda existe solução, ainda existe uma saída. E essa saída é Jesus Cristo. Ele nos limpa, Ele nos redime de todo o pecado. Ele faz aquela imagem que era distorcida na nossa vida voltar à sua questão natural, aquilo que Deus fez no início de tudo, na criação. Eu queria saber como tem sido o seu relacionamento com Deus, o seu Criador. Será que você, como criatura, tem lembrado de Deus todos os dias? Tem falado com Deus todos os dias? Tem orado a Deus todos os dias? Tem tido intimidade, amizade com Deus todos os dias como criatura dele? Ou será que você tem passado por Deus todos os dias como um desconhecido, como alguém que você não conhece, você só conhece de longe, só de ouvir falar? Eu não sei se já aconteceu isso com vocês na rua. Já aconteceu comigo, irmãos. Quem já andou ali no centro da cidade? Ali perto do Parque Dom Pedro, Praça da Sé. Quem já foi lá? Levanta a mão. Lá tem bastante morador de rua, não tem? Eu morei lá durante 3 anos. E chegou um momento em que eu passava por aqueles moradores de rua e parecia que eles já faziam parte do cenário.
não tinha mais compaixão alguma. Não sentia nada no meu coração. Eu passava e nem olhava para o lado, porque parecia que era um quadro pintado e que jamais seria apagado. Às vezes nós vemos a Deus dessa forma, como alguém que nós passamos, Ele está aí, bem à nossa frente, mas como se Ele fosse parte do cenário, e não alguém que anda conosco. Nós precisamos enxergar o nosso Criador como alguém muito próximo, como alguém que é próximo, em todas, não só dificuldades, mas em todas as alegrias que passamos na vida também. Da mesma maneira que nós não queremos ser esquecidos, não esqueça do seu Criador. Lembre dele enquanto há lucidez. Eu tenho muitos clientes que eu trabalho com medicina preventiva, fitoterápicos, então eu tenho muitos clientes que sofrem com um problema chamado mal de Alzheimer. E o que é o mal de Alzheimer? O mal de Alzheimer é uma doença que ela elimina toda a sua memória. Às vezes, alguns parcialmente, outros plenamente. Alguns lembram de lapsos, que passam pela mente e tal, lembram do filho por um instante, depois já esquecem. E outros não se lembram de nada. Vivem a vida vagando sem saber para onde ir, sem sonhos, sem objetivos concretos. A doença, ela já bloqueou toda a mente. Lembrem-se do seu Criador enquanto há lucidez. Nós somos seres físicos. Nós, hoje, estamos aí, correndo riscos na vida de memórias serem apagadas. Um exemplo bem próximo, da nossa nação, que está sofrendo com o mal de Alzheimer, é o Maguila. Levou muita pancada, falando em luta, levou muita pancada na cabeça, e hoje ele está sofrendo parcialmente de Alzheimer. Ele esquece, de repente ele não sabe onde ele está, as pessoas têm que buscar ele em algum canto, procuram ele. Então só está faltando colocar aquele radar nele, Se ele se perder, saber onde encontrar. É triste, irmãos. Parece engraçado, mas é triste. Quem tem gente assim em casa, na família, sabe que é triste, é difícil. E outra coisa, não tem cura. Não aos olhos dos homens, não na medicina, não tem cura. Deus pode curar? Deus pode curar. Mas será que nós vamos esperar coisas fantagônicas acontecerem para que nós comecemos a lembrar do nosso Criador? Será que é necessário que coisas monstruosas aconteçam no nosso lar para que nós possamos nos lembrar do nosso Criador, irmãos? Será que não basta saber que você foi criado à imagem dele e que esse é o maior privilégio já existente? Será que você pensa o quanto deve ser grato a Deus por tudo que você é, por onde você está, e de saber que ainda existe chance para você? Ou só tem pensado em como ganhar mais dinheiro, em como conquistar mais bens materiais, ou em como se divertir mais, como eu vou dar mais risada? A palavra de Deus nos mostra que existe um fim, e o fim, o sábio termina dizendo: vaidade de vaidades. Diz o pregador, tudo é vaidade. Amém? Quero que você coloque de pé. Separei pode colocar, uma frase para nós lermos e refletirmos nela também. Foi o Martin Lloyd Jones que escreveu: a verdade chega à mente e ao entendimento iluminado pelo Espírito Santo. E depois que o cristão compreende a verdade, ele a ama. Ela comove seu coração, ele vê o que ele era, vê a vida que vinha levando e a odeia. Se alguém enxerga a verdade quanto à sua escravidão pelo pecado, odiará a si mesmo. Depois, ao enxergar a gloriosa verdade sobre o amor de Cristo, ele vai querê-la, vai desejá-la. Assim o coração é envolvido.
Enxergar a verdade significa que somos comovidos por ela, que nós a amamos. Não pode ser de outra forma. Se enxergarmos a verdade com clareza, nós vamos senti-la. E isso leva ao seguinte: o nosso maior desejo será praticar e viver a verdade. Essa verdade é Jesus. Feche seus olhos. Eu queria que você recordasse de onde você saiu. E quem sabe até mesmo você já é um milagre vivo. A sua história, toda a sua trajetória já é um milagre vivo do Senhor. E você imagine o quanto nós devemos a Ele, em gratidão de todo o nosso coração. E eu quero que agora você recorde também momentos em que você deixou de andar com Deus. Quem sabe você esteja vivendo isso agora. Porque ainda é muito difícil acreditar. É muito complexo, é algo que está fora do alcance da minha mente, do meu intelecto. Quantas vezes você se esqueceu do Criador? E quem sabe agora isso é muito difícil para você também. E você esteja se perguntando: Deus, de que maneira o Senhor quer falar comigo? De que maneira o Senhor quer dizer que eu posso ser uma criatura perfeita em Ti? Mas como, Senhor, se eu sou tão falho? Se eu sou tão pecador? Como? Me mostra, me dá uma direção. Deus está te dando essa direção hoje. E eu quero te convidar hoje para que você tome, ao menos dessa vez, uma postura de coragem na sua vida. E não saia deste lugar sem renovar a sua aliança com o seu Criador. Quem aqui hoje, independente de quanto tempo está na igreja, independente do que os outros vão pensar, queima o seu coração em desejo a agradar mais a Deus do que tem feito hoje, e sabe que pode fazer mais? Senhor, eu posso fazer mais por Ti. O que impede que eu caminhe, que eu faça hoje? Eu venho pedir a você que você tome esse passo de coragem e de fé e se lance nos braços daquele que é o seu Pai. Levanta suas mãos para o céu. Ô Senhor, nós não queremos lembrar de Ti somente num domingo. Nós não queremos lembrar de Ti somente em nossas dificuldades. Nós não queremos lembrar de Ti somente quando estamos enfermos e quando tem alguém enfermo também. Senhor, nós não queremos lembrar de Ti quando nossos bolsos estão vazios. Nós não queremos apenas lembrar de Ti quando tudo vai mal. Nós queremos lembrar de Ti independente das circunstâncias, das situações. Estando triste, estando feliz, estando com o bolso cheio, estando com o bolso vazio, estando com a despensa da casa cheia, estando com a despensa da casa vazia, andando de carro, andando a pé. Nós queremos lembrar que o Senhor é o nosso Criador, o nosso maravilhoso Deus, que nos deu este privilégio imensurável de sermos a sua semelhança. Oh Deus, como muitos queriam isso, como o mar, como a terra, como os animais do campo, como as aves que sobrevoam os céus, todos queriam a tua semelhança, Deus. Mas o Senhor deste a nós, filhos frágeis, filhos cansados por muitas vezes.
imperfeitos, pecadores, mas filhos teus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, nos aproximar mais de Ti. Mais, Senhor, nos aproximar e caminhar contigo, Senhor, porque nós já sabemos que o Senhor caminha conosco. Queremos fazer a nossa parte também, Senhor. Existe uma canção que diz assim: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Oh, não existe nada melhor. Não existe nada melhor. Não existe do que ser amigo de Deus. Oh, Senhor, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Vamos aplaudir a Deus. Obrigado, Jesus. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Põe a mão no seu coração e diz assim comigo: Senhor Deus, me ensina aquilo que Tu queres para minha vida, muito além dos meus próprios interesses. Eu quero ser um vaso de honra em Tuas mãos. Me aceita como filho Teu. Escreve hoje o meu nome no livro da vida, e que esse nome jamais seja apagado. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa completar a Tua boa obra na vida dos Teus filhos. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Eu queria saber quem hoje fez essa oração pela primeira vez. Não sei, de repente uma oportunidade para os visitantes, né? E disse assim: Senhor, eu entrego minha vida nas Tuas mãos, escreve meu nome no livro da vida. Quem fez essa oração pela primeira vez? Levanta as mãos.
Todos aqui já entregaram a vida para Jesus? Amém? Glória a Deus. Então precisamos ir lá ministrar a muitos corações que precisam entregar a vida para Ele. Amém? Irmãos, lembre-se disso. O Senhor é contigo. O Senhor não te criou à toa. Você tem um propósito, um dos maiores propósitos nessa terra, que é ser representante dele. Aonde você passar, que as pessoas possam notar o brilho e a luz de Jesus na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos aplaudir a Deus mais uma vez?